Uma das dúvidas, né, que a gente tem quando cultiva a orquídea é a forma como a gente rega, quantidade que a gente rega, quando a gente rega. Então são perguntas muito pertinentes de fato, né? Então assim, quando que a gente rega? A gente pode regar lá todo dia? É uma pergunta fácil de ser respondida, mas que ela precisa de uma atenção. Quando você tem um cultivo em vaso, né? Por exemplo, esses aqui da mesa, você tem um cultivo de forma horizontal, vamos botar assim. Então a planta retém essa umidade um pouco mais, tanto no vaso, tanto no substrato dela. Então a necessidade de água todo dia não existe. Se você vier regar a planta todos os dias, naturalmente você pode vir a causar o apodrecimento das raízes, né? E isso não é legal. Se você perder a raiz, você possivelmente vai perder a sua planta. Então você precisa ter esse cuidado. Então, vamos lá. Se você tem um vaso e o substrato, regar ela todo dia, você pode vir a afogar a planta. Vai deixar ela encharcada e ela não vai conseguir ter esse desenvolvimento legal. Em contrapartida, quando você tem um cultivo vertical, que seria onde você pega as orquídeas, né, e bota ela em tronquinho, em pedaços de madeira, em galhos, em tocos, em rolha, em bolacha de madeira, essas coisas assim, são cultivos verticais, é onde a água vai bater, por gravidade ela vai escoar e vai secar rápido. Então assim, você não tem uma disponibilidade de água por muito tempo, ela não acumula água, ela não retém essa umidade. Então quando você tem um cultivo em troncos, né, em galhos e tudo mais, você tem a necessidade de regar ela todos os dias. Então quando tem vaso, não. Quando você tem tronco, é necessário. Justamente porque você não consegue reter a umidade necessária para a planta naquele tronquinho ali. Então, por exemplo, esses aqui são tudo vasinhos, né? Você tem aqui o substrato retendo umidade. Você tem o outro substrato retendo umidade. Agora, quando eu pego daqui, por exemplo, esse modelo de orquídea, que ela está no tronco, vocês estão vendo? Um tronquinho, uma bolacha de madeira, né? Eu pego ela, eu tenho esse substrato aqui um pouco desfagno para poder reter esse líquido. Tá chovendo muito lá fora, então vocês acabam vendo que ela tá úmida. Mas se eu deixar ela aqui dentro de casa durante um dia, amanhã vocês vão ver que isso aqui já secou por gravidade mesmo. Essa água vai escoar, vai secar e a planta vai precisar novamente de uma outra rega. Então, quando um tipo de cultivo é assim, que a planta precisa, né, ter essa umidade nela, é necessário que você venha regar ela todos os dias. Da mesma forma que quando você tem um cultivo em vaso, você tem que evitar essa rega todos os dias. Então, talvez o ideal, dependendo da temperatura, do calor que faça na sua região, o ideal é que você tenha uma rega aí de 2 a 3 vezes por semana, vendo se o substrato está começando a secar. Começou a secar, secou, você vai lá e rega. Então, é sempre bom que você evite, né, esse excesso de água nos vasos e essa falta de água nos tronquinhos, tá? Então, o regar todo dia pode, mas você tem que saber quando pode. Então, da mesma forma que um vaso não pode regar todo dia, um tronquinho não pode deixar de ficar sem a rega diária, tá bom? Então fica a dica e é isso aí.